consumir a vida de ninguém, em nome de Jesus Cristo, caia agora por terra, em nome de Jesus. Rumasto, bicataramanduri catarabasai, monequebiando que macandaracatura massuri antarabas. É isso mesmo. E autorizo os anjos do Senhor a começar a trabalhar, ministrar ao povo de Deus, tomar propriedade desta rua agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que eles possam se posicionar pela cidade, ocupar os templos, as igrejas espalhadas por este município, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cadê a música, gente? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso de Jacó está na casa. Umaiokosi mandeki korapa rubishi erekoye brunesta kuntekila kalamalasiei uradaia kaprandeki tosoromakasai de bruneki oloia mandare katarabasuri antarabas ti proturie que tirou braçar aqui runebesti ande kuta karamandorokotarasai la bioloquiereia nayama Brudoiesi que prunesta Jurocochorieri Caramandara Cassiemai Rutiebera Caratara Macio Cotaramas Santo, Santo de Jacó, Santo de Jacó. Oh, Majesty, Majesty, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Urishantaki mastara canto curabasai. Rinasta caramandara catarabasuri antarabas. Uma unção de cura sendo liberada aqui nesta noite. Uma mulher, agora sim abaixa o som um pouco. Uma mulher que está reclamando que o cabelo está caindo demais. Vai tomar banho, o cabelo cai cabelo demais. E ela está preocupada. E o Senhor está dizendo, realmente, há um problema de saúde em você. Mas o Senhor vai te curar nesta noite. Espera um pouquinho. Onde é que está essa mulher? É uma senhora, cadê ela? Que está reclamando desta queda de cabelo. Venha rápido, minha irmã. Rápido. Fica aqui na frente. Uma dor lombar aqui, é um homem, é uma dor lombar aqui, ela não é permanente, mas quando ela vem, parece que vai travar as costas, você não consegue se mexer direito, impede até o trabalho. É um homem, cadê? Um homem. Eu precisava virar essa luz um pouquinho para o lado de lá, que eu não estou conseguindo enxergar o auditório. Aí, ótimo, deixa assim. Cadê, gente? É um homem mais ou menos de meia idade, e é uma dor lombar que dá aqui nas costas, na parte de baixo das costas. Eu não insisto com essas coisas, porque quem não responde não leva. É simples assim. Quem não responde, não leva. Continue adorando a Deus. Suramagasuri antarabas. Está aqui. Aqui. Chega um pouquinho para cá vocês. Chega um pouquinho para perto do altar. Só venha quem eu chamar, por favor. Ok? Cadê os adoradores, gente?
3 pessoas, 2 mulheres e um homem. 2 mulheres e um homem. Eu preciso que o pessoal do som seja sensível hoje. Quando eu estiver falando, eu preciso que você abaixe o som. E quando eu não estiver falando, que você aumente o som. Me ajude aí, sejam sensíveis hoje. 2 mulheres e um homem. O problema é de enxaqueca. Sendo que um caso dele. 2 mulheres. Vem aqui você. É você? O homem, cadê o homem? É você? Então abaixa a mão, para vocês não me confundirem. 2 mulheres e um homem. Você é uma delas? Vem aqui, lado de cá. Tem uma segunda mulher com problema de enxaqueca e tem um homem com problema de enxaqueca. Quando ataca é terrível. Tem que apagar a luz, é desesperador. O Senhor vai te tocar nesta noite. Todos sairão daqui curados, sem exceção. Sem exceção. Shanasukanduri kabasuri antarabas. Shanagasuri antarabas. Irukantekobias nebi antarabasteres. Shanasura kantarakitarabasuri antarabas. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Shunasto ki protokoshi karamakatatsuri antarabas. Iranagasugi oremegebi andokobi anagasuri antarabas. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. Não desliga, fica comigo, por favor. Shikatura masire ketura masuri antarabas. Ei! 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 Shukarakatara mandorokotosura mashiri antarabas. Ei! Ei! Santo, 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 santo. Oh, santo. Esse homem de camisa branca e parece que é meio florada aí, do lado dessa, você olhou para lá, esse moço, vem cá, querido, vem cá. Você é no campo profissional e financeiro, Deus vai te abrir uma porta, tá? Vai mudar completamente a sua vida. Vai te abrir uma porta, no momento dele, mas vai abrir uma porta para você. É no campo profissional que vai repercutir na sua vida financeira. Fica aqui perto. Diga-me, Jesse. Ei! Ei! Empty-handed. Tua graça me achou como sou, vazio, mas vivo nas tuas mãos. Majestade, diz a música. Majestade, majestade. Majestade. Para sempre. Eu fui transformado pelo teu amor.
na presença da tua majestade. Em nome de Jesus, saia daqui hoje sem esse problema. Seja curada neste momento. Seja curado neste momento. Em nome de Jesus. Seja curada neste momento. Saia daqui saudável para a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Seja curada nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheia. Você, cadeias se quebrem na sua vida. Cadeias se quebrem. Portas se abram. Deus te direcionará para um caminho diferente. E portas se abrirão na sua vida. E você vai investir em missões. Porque esse é o plano de Deus para te abençoar. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Oh! Quase perde, hein? Quase, hein? Lembra que eu falei que um caso era diferente? 3 enxaqueca, 2 enxaquecas, mas um caso era diferente? Esse é o seu caso, que tem a ver com uma seta, como se fosse uma agulha que é lançada contra a sua mente. Entendeu? Por isso tantas dúvidas, por isso tantas incertezas. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu subo ou eu desço? Eu tomo essa decisão ou aquela? Porque são agulhas que o maligno tem lançado contra a sua mente. E elas refletem em forma de enxaqueca. Entendeu? Levante as suas mãos para o alto. Mas olha aqui para mim, tão certo como vive o Senhor, que você sairá daqui hoje curado para a glória do Senhor Jesus. Eu quebro esta cadeia na vida deste homem, em nome de Jesus Cristo. E ele sairá daqui nesta noite saudável, porque o Deus que está conosco é um Deus vivo e eficaz. Que venha fogo do alto, encha a sua vida do Espírito e quebre toda a cadeia e toda a seta maligna seja despedaçada agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, seja livre em 1, 2, 3, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. E vocês todos vão testemunhar depois. Quem não for desta igreja, manda nem que seja uma mensagem para o pastor do seu testemunho para ele compartilhar com a igreja depois. Aleluia, Jesus. Você já está cansado ou quer mais de Deus? Então pode se assentar por um momento. Orquestra, show de bola, viu? Show, muito bom. Pode tirar a música, muito, muito obrigado. Eu quero ler com você em 2 Samuel capítulo 6. Eu quero ver se eu deixo aqui nesta noite um legado, que é uma palavra que o Senhor me deu há um tempo atrás. O Senhor vem me discipulando para o avivamento já tem algum tempo. E foi uma conquista de cada vez. Ele me testou de muitas formas. E cada passo que eu ia dando, ele ia adicionando coisas. E isso que eu vou ministrar nesta noite, trata-se de um conceito vital para administrar um avivamento.
Deus me deu a graça de ter contato com grandes homens de Deus nos Estados Unidos. Fui ministrado por alguns deles, incluindo Dr. Rodney Howard Brown, que é pastor da igreja O Rio. Olha só o nome da igreja, O Rio. Chama The River Church, em Tampa, na Flórida. Esse homem é um sul-africano, naturalizado americano, que está em constante avivamento por 2 décadas. Um homem cheio de uma chama viva de Deus. E através da vida desse homem, muitos ministérios foram transformados. Eu tive o prazer de ser ministrado por ele. Também o pastor John Kilpatrick, que foi o pastor que pastoreou o avivamento de Pensacola, na Flórida. Não sei o quão antenado você está em termos de avivamento, mas depois do avivamento da Rua Azusa, esse foi o avivamento mais impactante do século passado. Porque esse avivamento durou exatamente até a virada do século 20. Deus fechou o século 20 com um poderoso avivamento, que aconteceu na sequência e por consequência do avivamento de Toronto, no Canadá. A glória de Deus atingiu uma igreja ao lado do aeroporto de Toronto, no Canadá, uma igreja Vineyard, e um grande avivamento aconteceu lá. E de lá saiu uma centelha desse avivamento, que alcançou a igreja de Pensacola, na Flórida, e lá explodiu um avivamento ainda maior do que o de Toronto. Quantos aqui sabem que Deus não economiza poder? Deus não economiza unção. Deus não economiza glória. Ele tem prazer de derramar do seu espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E eu estive com o pastor John Kilpatrick mais de uma vez. Tive o prazer de ser também abençoado por ele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu já tive o prazer de ouvir os melhores homens de Deus que estão vivendo coisas tremendas há anos. Homens com uma história marcante, homens aprovados por Deus há anos. E isso adicionou muito à minha vida. Com isso, quando você ouve uma pessoa que traz no seu bojo algumas experiências concretas com Deus e ainda algum ensinamento da palavra, a Bíblia diz que o prudente ouve mais do que fala. O prudente é aquele que ouve, escuta e aprende. E nesta noite o Senhor está convocando você a aguçar os seus ouvidos para você entender algo a respeito da manifestação da glória de Deus. O tema do que eu vou falar é: quando a glória de Deus se move. Primeiro nós precisamos entender o conceito de glória. O que é glória? A glória de Deus é o brilho, é o esplendor da sua presença. Ela pode estar num determinado lugar ou não. Ela pode ser, ela é onipresente, ela está em todo lugar, mas não quer dizer que ela brilha em todo lugar. Ela brilha apenas em lugares onde Ele manifesta a sua presença. Então a diferença da onipresença para a presença manifesta de Deus é que quando Ele se manifesta, o nosso corpo físico foi criado por Deus com sensores espirituais. E quando Ele se manifesta em algum lugar, os sensores do nosso corpo captam. Por isso que você sente arrepios, você sente que seu corpo treme, você cai, você chora, porque o seu corpo é dotado por Ele próprio de sensores capazes de captar esse movimento da sua presença.
Então a glória de Deus é o brilho, o esplendor da sua presença. Uma vez entendido o conceito, o que acontece? Deus é santo. Santo, santo ao extremo. Escute bem, Deus é tão santo que o lugar chamado santo no tabernáculo não servia para ele. Precisava de um outro lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, para que a glória dele pudesse se manifestar. E nesse lugar era proibido entrar. Só podia entrar um homem uma vez por ano, e com risco de morte. Porque no Santíssimo era o lugar onde a glória estava visivelmente 24 horas por dia, 365 dias por semana. Então lá não cabia ninguém mais, porque Deus preenche todos os espaços. E o texto que nós temos aqui fala um pouco sobre isso. Eu vou ler rapidamente, nós vamos começar a entender o que Deus quer nos falar nesta noite. Segundo Samuel capítulo 6, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que está consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor. Escute isto, estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Diga comigo, como virá a mim a arca do Senhor? Vamos colocar nós agora como igreja. Diga comigo, como virá a nós a arca do Senhor? Essa pergunta, eu vou tentar desacelerar um pouquinho, por causa da minha voz, eu preciso ter voz até o final da conferência. Joia. Então escute bem. Essa pergunta que Davi está fazendo aqui, ele deveria ter feito lá no começo. Ok, como que eu faço para levar a glória de Deus para a minha casa? Para a minha cidade, a cidade de Davi? Não, ele não fez essa pergunta. Ele simplesmente foi lá com a paixão que ele tinha por Deus e começou a transportar a arca do jeito que ele achou que devia. Mas aí, algo curioso é que a arca do Senhor, ela repousava dentro do tabernáculo. Normalmente ela repousava dentro do tabernáculo, dentro do terceiro compartimento do tabernáculo. Tinha a parte exterior, que era um átrio, onde todo mundo podia entrar, representa a onipresença de Deus, todos têm acesso. Aí tinha o lugar santo, onde somente alguns que era a família sacerdotal tinham acesso. E depois tinha o santíssimo lugar, onde apenas uma pessoa tinha acesso uma vez por ano. A arca repousava nesse lugar que era o santíssimo.
E agora escute isto. O que o Senhor me falou há um tempo atrás, que tem me ajudado no mover que se instalou e está aumentando na New Time Church e pelas conferências por onde eu tenho passado. A glória de Deus dentro do Santíssimo Lugar brilhava, era visível, embora ninguém pudesse estar lá para ver, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando ela brilhava, ela era filtrada pelas cortinas do tabernáculo. O tabernáculo era coberto por 4 cortinas. Cortinas grossas. Elas eram espessas, de tal forma que mesmo de dia, com o sol a pino, lá dentro era um breu, era escuro. Se não acendesse as lamparinas, que eram os castiçais, ninguém veria um palmo à frente do nariz. Era completamente escuro. O propósito era fazer com que a única fonte de luz dentro do tabernáculo fosse a menorá, os 7 castiçais de ouro, que é um símbolo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, você não pode ter nenhuma outra fonte de luz na sua vida que não seja o verbo escrito e o verbo encarnado. Essa é a mensagem. A palavra de Deus tem que ser a sua única fonte de luz para guiar os seus passos e o seu caminho. Então, curioso é que a glória brilhava no Santíssimo Lugar, a congregação de Israel toda habitava ao redor do tabernáculo e ninguém morria. As pessoas viviam normalmente. Trabalhavam, iam, faziam as coisas, iam e vinham, entravam no átrio para oferecer seus sacrifícios e a vida seguia normalmente, mesmo com a glória brilhando lá no Santíssimo Lugar. Por que que as pessoas do lado de fora não morriam? Porque ela chegava do lado de fora numa proporção que não matava ninguém. O tabernáculo, que era um sistema de culto criado por Deus, ele tinha a capacidade de filtrar aquela glória, de tal forma que a proporção que chegava lá fora fazia crescer a sandália nos pés, fazia a roupa não envelhecer, fazia descer o maná do céu, trazia carne quando eles precisavam e fazia brotar água da rocha e ninguém morria. A igreja hoje, a igreja com toda a sua estrutura, orquestra, instrumentos, ministros de louvor e adoração, pastores, obreiros, diáconos, prédios, cadeiras, toda a estrutura que faz uma igreja funcionar, seja ela estrutura humana ou estrutura física, a parte estrutural, é essa filtragem representada lá no tabernáculo. Então você observa que em tempos de não avivamento, a igreja continua existindo. Quantos homens de Deus estão aí pagando um preço por anos aí, esperando em Deus e trabalhando firme, às vezes uma igreja pequena, pouco recurso, mas estão lá fiéis a Deus, trabalhando. Essa estrutura toda permite que as pessoas vivam, sirvam a Deus, vão aqui, vão acolá, umas brincam, umas dão uma pecadinha aqui, outras dão uma pecadinha acolá, e a vida segue. Normal. Você não vê ninguém morrendo de certas coisas. Coisas que aconteciam no Velho Testamento e até no Novo Testamento. Ananias e Safira roubou o Senhor e morreram. Hoje as pessoas roubam o dízimo e não morrem. Deixa eu mudar para esse lado aqui, que vocês não gostaram muito não. Ou seja, por que certas coisas aconteciam no Velho e no Novo Testamentos e não acontecem hoje em dia, por exemplo, em todos os lugares? Teve um caso de um mágico, um trambiqueiro lá que tentou corromper Pedro, tentou corromper um homem de Deus para dar a ele o poder do Espírito por dinheiro.
Se eu disser para você que isso acontece quase todo dia nas igrejas por aí afora, pessoas que querem pressionar o pastor porque o dízimo dele é alto, porque ele dá contribuições volumosas, ele quer pressionar a liderança a fazer o que ele quer fazer. Isso acontece todo dia. E aqui eu faço uma pausa para contar uma experiência que eu ouvi da boca do pastor John Kilpatrick, esse que foi de Pensacola. Ele estava orando há 7 anos por um avivamento. 7 anos. De repente Deus começou a se mover na igreja. No Dia dos Pais, que lá é junho, segundo domingo de junho, Dia dos Pais de 1995. Foi quando a glória de Deus veio e se instalou na igreja. Só que avivamento, ele não começa como um incêndio. Ele começa como uma centelha. Lembra da mensagem que o vosso pastor pregou aqui sobre o rio de Deus, que nasce como uma aguazinha que está berejando ali do lado do altar? Ou seja, não nasce como uma cachoeira. A coisa começa com uma centelha de Deus, e aí cabe a quem está na liderança daquele mover, discernir e entender o que está acontecendo, e agora alimentar aquilo com a lenha do Espírito, para que aquele mover continue. Muitos moveres de Deus começaram e morreram, porque quem estava à frente não discerniu o que estava acontecendo. É uma questão de discernimento. E aí ele teve uma experiência, quando começou a mover na igreja, era uma Assembleia de Deus tradicional, aquela Assembleia de Deus bem tradicional que eu digo, não é que não acreditava no Espírito, mas o tradicionalismo pentecostal. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. E aí, de repente veio o mover de Deus na igreja, e virou a igreja de pernas para o ar, num bom sentido. Porque leia o Pentecoste de Atos 2, gente, eu não consigo entender o que é pentecostalismo tradicional. Alguém me explica, eu não consigo entender o que é isso. Porque se o pentecostalismo nasceu em Atos 2, pentecostalismo tem que virar a igreja de pernas para o ar. O mover de Deus tem que embriagar a igreja. Onde foi que nós erramos o rumo, perdemos o rumo? Aí começou, a igreja virou de pernas para o ar. Aí chegou um irmão e falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Perfeitamente. E o John Kilpatrick, ele é grandão, maior do que todos que eu estou vendo aqui. Ele é grande, assim, cheio, aquele homem grande mesmo. Ele deve ter talvez uns, sei lá, 1,90 m e poucos, por aí. Ele é alto, ele é grande. Aí, esse irmão chegou para ele, no escritório da igreja. O irmão sentou, ele sentou do lado de lá da mesa, e esse irmão chegou e falou assim: pastor, o senhor sabe, o papai morreu, e eu assumi os negócios da família, a herança da família passou para mim e tal, e o pai dele era muito rico, milionário, e ele herdou uma fortuna do pai. E aí ele falou: e pastor, eu gostaria de abençoar a igreja, Deus colocou no meu coração de abençoar a igreja, e eu trouxe aqui um cheque para a igreja. Abri o cheque assim na frente do pastor, estava escrito $1 milhão no cheque. E ele segurando aquele cheque assim, falou: pastor, esse dinheiro aqui abençoaria a obra? O pastor falou: meu Deus, como não? Meu Deus do céu, $1 milhão, é 5 milhões e tanto de reais. Aí ele falou assim: então pastor, eu quero dar esse cheque de oferta para a igreja, mas tem uma pequena condição. Aí o pastor falou: o que é? Ele falou assim: que o Senhor traga a igreja de volta ao que era, porque esta não é a igreja em que eu cresci. Essa igreja está uma algazarra, pastor. Eu não reconheço mais a igreja onde eu cresci. Eu quero aquela igreja de volta. Então eu quero dar essa oferta para a igreja, mas o senhor tem que assumir comigo um compromisso, que o senhor vai organizar a igreja, não vai deixar a igreja seguir esse caminho que ela está. E aí o pastor estava sentado do outro lado da mesa, e ele é grandão, como eu já falei. Aí ele botou a mão na mesa assim, e foi levantando aquele armário, levantou aquele guarda-roupa, olhou para ele e falou assim:
isso é tudo que você tem? Ele falou, você pode trazer aqui um cheque de $1 bilhão, que o mover do Espírito não está à venda. Isso eu ouvi dele contando, ele contando. Nessa época, o mover do Espírito era local, tinha recém começado. Estava começando a afetar, como está aqui, começando a afetar a cidade, os pastores amigos, estava começando a coisa. E ele falou, você pode levar o seu cheque, não adianta você trazer aqui qualquer valor que seja, porque o que está acontecendo na igreja é do Espírito, e o Espírito vai fazer na igreja o que ele bem entender. Aí o moço pegou o cheque e falou, ok, problema do senhor, botou o cheque no bolso, levantou e foi embora. Ok. E ele contando, assim, gente, nós precisávamos daquele dinheiro, tanto. Nós precisávamos daquele dinheiro, meu Deus, tinha contas para pagar, tinha uma série de coisas para fazer. E ele foi embora, ok. Aí o pastor John Kilpatrick continuou, perseverando, buscando a Deus, ministrando, dando liberdade ao Espírito na igreja. E aí o avivamento começou a tomar proporção. Chegou ao ponto, pastor Gessé, de formar fila na porta da igreja às 3 da manhã para um culto que seria às 7 da noite. Seria como vocês dois passarem na porta aqui da igreja e ter uma fila formada aqui, lá longe, de manhã cedo. E vocês perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando o culto à noite. E isso era todo dia. Todo dia. Milhares de pessoas. A igreja lá cabe em torno de 3.500 pessoas. Todo santo dia. Escuta esta. Tem que ser crente para acreditar no que eu vou dizer agora. Todo dia entrava 3.000, porque nos Estados Unidos é tudo muito severo. Leis lá não são leizinhas. As leis lá funcionam. Então, você não pode colocar num prédio mais do que a sua lotação. Tem códigos de segurança, de incêndio, tem uma série de coisas. Então, cabia 3.500 pessoas. Todo dia, o culto era de segunda a segunda. Todo dia, liberava 3.500 pessoas da fila, entrava e enchia a igreja para aquele culto. As outras ficavam na fila para o culto do dia seguinte. E foi um dos lugares que eu tive uma daquelas experiências que eu descrevi aqui ontem, daquela manifestação da presença de Deus que te dá sensação de morte, sensação de que você vai morrer. Porque o pentecostalismo que nós conhecemos, ele é muito bom. Eu sou de berço pentecostal, nasci pentecostal, gosto de um reteté, gosto de falar em línguas, gosto de gritar, celebrar, gosto, amo. O problema é que a gente para nisso, é como se isso fosse tudo que Deus tivesse para fazer. Não, há um outro nível da presença de Deus, em que você não corre, você não grita, você não celebra, você não aplaude, você quer cair no chão, botar o rosto, com medo de morrer. É um nível de glória completamente diferente. E eu vi isso lá, pessoalmente. Eu, a minha esposa e um casal de pastores, ele vai estar, inclusive, a semana que vem, que ele está vindo de Brasília. Pastor Moisés Mendes. Eu, a minha esposa, pastor Moisés Mendes e a esposa, nós saímos de Boston de carro e fomos até lá, 24 horas de volante. De volante. Nós fomos lá, conseguimos entrar na igreja no culto. E é mais ou menos o seguinte, quando eles davam a primeira nota no instrumento, o Lindell Cooley, depois vocês podem entrar aí no Google e pesquisar sobre o louvor de Pensacola, na época do avivamento. Lindell Cooley, o homem tinha uma unção tão absurda, que quando ele batia no teclado, dá uma nota pesada aí. Quando ele fazia isso no teclado, para começar o louvor, as pessoas desabavam. As pessoas desabavam.
E eu tinha visto aquilo em alguns vídeos. E eu te confesso que eu sou um bom pentecostal, mas eu sou um pentecostal desconfiado. Porque uma gamazinha de desconfiança também faz bem. Não é não, pastor José? Faz bem. E aí eu vi aquilo pela televisão, falei, tranquilo, mas pensava, mas isso deve ser um pouco de exagero, essas pessoas são muito emotivas. E aí fui para lá, o sabichão aqui, eu, a minha esposa e os pastores, e fomos, e quando chegavam visitantes, principalmente pastores de outros lugares, eles colocavam numa galeria especial, bem na frente assim, onde a flechada chegava primeiro. E aí estamos lá, tudo certinho, e lá tem um cronômetro digital que fica passando, tic, 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 tic. Quando zera é a hora de começar a música. Quando zera o cronômetro, para um pouquinho, bate. Quando zera o cronômetro, o lindel entrava, e começava a cantar. E aí está eu, a minha esposa lá e os pastores da frente, tranquilo, e a gente conversando ali e tal, uma presença de Deus muito gostosa no ambiente, muito gostosa. E a gente ali conversando, não sei o que e tal, inclusive a gente estava feliz, poxa, que benção, a gente veio, conseguiu, não sei o que e tal. Maravilha, estamos ali, foi o cronômetro, tum. De repente zerou o cronômetro e o Lindel Cooley, quando ele bateu no teclado, ele cantou aquela música que vocês até conhecem aqui. Você está em que aí? Dá um Mi maior. Aí. Pode bater. Ele cantou. Não, acho que é Sol. This is the air I breathe. E ele tem uma voz parecida com essa rouquidão que eu estou aqui. Que essa aqui não é minha voz natural, eu estou rouco. Mas a voz natural dele tem essa rouquidão. Então ele bateu, boom. This is the air I breathe. Esse é o meu respirar, né? This is the air I breathe. Dó, Sol. Your holy presence, tua santa presença, vivendo em mim. Quando ele bateu, eu estou dizendo algo que eu vivi. Ninguém me contou. Quando ele bateu, o auditório rompeu em choro. Começou uma gritaria na igreja. E aí eu assustei, nós assustamos. A minha esposa, que está me assistindo agora, ela provavelmente vai me bater em casa. A minha esposa é tímida. Tá? Quando ela está fora da unção, ela é tímida. Se ela estivesse aqui agora, estaria quietinha no canto ali dela, tranquila. Se você não for falar com ela, ela fica no cantinho dela. Mas quando a unção desce nela, ela é profetiza. Meu filho, tu sai da reta. Tu sai da reta. Ela começa a falar em línguas e bate o pé e marcha e vai. E eu tenho a impressão que é uma outra pessoa. Eu tenho até medo. Porque eu respeito a autoridade do Espírito nas pessoas. É diferente de você ter um amigo. Você pode ser amigo do seu pastor, mas você tem que entender a diferença entre o homem e a unção do homem. Há uma diferença. Muita gente se arrebenta, como a história que eu contei hoje cedo, de uma mulher que estava definhando porque falava de homens de Deus, porque não sabe separar o homem da unção. Não sabem. Ele bateu e aquilo começou uma choradeira na igreja. Quando eu me dei conta, eu estava com a cara no carpete. Aquilo que eu olhava pela televisão e pensava, não, deve ter um pouco de exagero nisso aí. Quando eu me dei conta, está a minha esposa de um lado, pastor Moisés do outro, a pastora Ivana do outro, que está até com o Senhor agora, e eu com a cara lambendo o carpete, no chão. E aquela glória desceu na igreja de uma forma assustadora. Assustadora. Por essa igreja, em 5 para 6 anos de avivamento, passaram, firma na cadeira aí, 5
milhões de pessoas. Em 5 anos, os cultos eram rotativos, todo santo dia. Lotava 3.500 pessoas e a fila ficava na porta esperando o culto do dia seguinte. As pessoas levavam sacos de dormir. Essas cadeiras, cadeira de praia, essas cadeiras de montar, chegava e fazia uma fila enorme assim. A igreja teve que construir, porque a Flórida é muito quente. A igreja teve que construir uma cobertura de fora a fora no estacionamento da igreja, para as pessoas ficarem, porque elas não iam embora. E os milagres começaram a acontecer. E quando a igreja alcançou esta dimensão de glória que eu estou descrevendo aqui agora, começaram os milagres criativos a acontecerem. Um veterano de guerra entrou na igreja, um senhor de idade, sem um braço, só tinha um cotoquinho aqui. E ele tinha uma prótese, usava camisa de manga comprida, com uma prótese e um cotoquinho de braço aqui. E ele foi num desses cultos, e entrou lá e a glória está lambendo o lugar, e vai. E o evangelista do local era o Steve Hill, que o Senhor também levou para si. E a glória está lambendo aquele lugar, e de repente começou uma gritaria num canto assim. A igreja lá dá umas 5 dessa mais ou menos, talvez. Umas 4 ou 5, 3.500 pessoas cabem no lugar. E aí num canto assim está aquela gritaria, aquele alvoroço. Isso eu ouvi da boca do próprio John Kilpatrick. E aí o pastor ouviu aquele alvoroço e falou, vou lá ver o que é. Desceu e foi lá no canto onde estava. O que está acontecendo aqui? Quando chegou lá, está a prótese saindo da manga da camisa e um braço crescendo assim. Ele viu com os seus olhos. E quando a coisa passou da manga, ele viu. Vocês já viram esses bichinhos que dá em carne estragada? Aqueles bichinhos brancos? Chama de quê? Tapuru. Que nome. É o bicho. E ele descreveu falando, irmãos, parecia um monte daqueles bichinhos, aquelas coisas entrelaçando assim, fibra, entrelaçando, e o braço crescendo diante dos olhos de uma multidão olhando. E de repente a prótese está caída lá no chão e sai um braço com mão, com unha. Isso está registrado, gente. Isso está registrado. Isso não é conto da carochinha, não. Ok. Lembra que lá no começo, quando o avivamento ainda era local, estava começando, o diabo mandou alguém para tentar comprar o avivamento por $1 milhão. E ele falou, não, você pode trazer 1 bilhão, o avivamento não está à venda. Agora está incendiado, o mundo inteiro saía de todos os países do mundo. Por favor, entre depois do YouTube, coloca Avivamento de Pensacola, coloca lá para você ver. Quando ia fazer as apresentações, chegava o momento de fazer as apresentações, começava a apresentar Singapura, quem está aqui? Japão, Brasil, o mundo inteiro ia lá. Você está me entendendo, pelo amor de Deus? Aí ele foi chamado para pregar no Tennessee, numa igreja grande no Tennessee. E ele foi, chegou lá, pregou, ministrou aquela coisa e tal. No final da conferência, em 3 dias de conferência, ele estava descendo do púlpito já para se preparar para ir embora, que era o fim. Chegou um homem para ele, andando, e falou assim, pastor, eu não sou de fazer o que eu vou fazer, mas eu ouvi a voz de Deus tão claramente, e ele mandou te dar isso aqui. Pegou e colocou no bolso dele assim, deu as costas e saiu. Não ficou nem para obrigado, um abraço, nada. Deu as costas e saiu. E ele ficou assim, tal, ok, tal. E aí despediu, foi embora. Quando chegou no estacionamento, que ele entrou no carro, ele enfiou a mão no bolso e abriu. Era um cheque de quanto? $1 milhão. Depois desse,
vieram vários outros $1 milhão. Teve o caso de uma família muito rica, que o Senhor levou, acho que a matriarca, uma muito rica, e quando foram ler o testamento, ela havia deixado uma parte da fortuna para o ministério. Você está achando que Deus tem alguma dificuldade de sustentar o seu ministério? Escute bem, Deus só não tem compromisso com aquilo que você decidiu fazer sozinho. Mas tudo que você está fazendo porque Ele mandou fazer, Ele vai mandar os fundos. Ele vai mandar os fundos. Vou dizer uma coisa para vocês, vou pedir que vocês ouçam isso com o coração puro. Para eu sair dos Estados Unidos e vir aqui pregar em qualquer evento que seja, eu nunca faria isso por dinheiro. Sabe por quê? Porque nunca vai funcionar. O dólar vale quase 6 por 1. Para chegar aqui no Brasil, para estar aqui, e eu investi na vida de várias pessoas que vieram, que estão no evento, eu investi pessoalmente. Não, você vai no evento, está aqui, passagem, seja lá o que for, hospedagem, investi em pessoas. Não interessa quem, mas investi. Então, o meu gasto para estar aqui pregando para vocês chega perto dos R$8 mil. Eu tenho expectativa de que esse dinheiro vai voltar para mim? Não, porque não tem lógica. O dólar é muito caro para quem mora aqui no Brasil. Ok, pastor, então por que você faz essas coisas? Porque Ele me mandou fazer. Eu dou aqui hoje, sabe por que eu dei? O Senhor falou comigo, Ele começou a falar, o Senhor falou, não perca a oportunidade. Pague a prestação dos ar-condicionados. Não perca essa chance. Sabe por que o Senhor mandou fazer? Porque eu preciso de um milagre. Eu preciso de pelo menos uns $250 mil para um novo prédio lá, porque o prédio que estamos já estourou, já não cabe mais nada, não tem. A igreja precisa expandir. E eu preciso de um milagre lá. E Deus falou comigo, não perca esta chance. Investe. Meu santo Deus, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Coloque-se de pé, adore a Deus por um minuto. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus. Sol. Quão formoso és, Rei do universo. Cadê aquela mocinha de pele escura que estava cantando no louvor aqui? Thaís, cadê a Thaís? Gregory, cadê o Gregory? Gregory, corre meu filho, corre. Quão formoso, cadê o microfone? Rei do universo, sua glória enche a terra. Olha essa presença aqui, gente. Olha isso. Enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso.
Diga! Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, dá o seu melhor, diga maravilhoso. Maravilhoso é estar Meu Deus, meu Deus, te adorar, tocar em tuas vestes, oh. Eu vejo o Senhor tirando um peso dos seus ombros. É um peso que Ele está tirando. E Ele está dizendo que Ele vai disparar um gatilho em você. E você vai começar a perder peso. Porque o seu peso é emocional. Hoje à noite Ele dispara um gatilho. Você vai testemunhar para esta igreja o que eu estou dizendo. Porque Ele vai te restaurar, curar você emocionalmente. E vai tirar um peso, é um peso que você não deveria estar carregando. Mas o Senhor diz: nesta noite eu te livro deste peso. Fogo, fogo de Deus. Você, pastor, você não é pastor, você é um apóstolo. Mesmo que você nunca use o título, que eu sei que nas Assembleias de Deus tem um problema com isso. Eu sou a Assembleia de Deus. Então o título não é o problema, é a função. A sua função é apostólica. E o apóstolo, por função, tem poder de decreto. Quando um apóstolo abre a boca e pronuncia algo com consciência, aquilo cai no mundo espiritual como um decreto espiritual e rompe barreiras, abre portas. E o Senhor te diz hoje: use o seu poder de decreto, porque é Ele que abrirá as portas que você precisa abertas. Portas se abrirão no seu ministério. Você é um homem de Deus. Desde cedo Deus me mostrou a tua santidade, o seu temor, a reverência com que você trata as coisas de Deus. E Ele falou comigo cedo hoje. Eu não entreguei cedo, porque não era o momento. E Ele mandou te dizer, lembra de Natanael? Quando o Senhor Jesus veio e falou: aí está um judeu justo em quem não há dolo. Esta é a palavra que o Senhor me deu a seu respeito. Um homem de temor, um homem de honra, um homem de respeito. Nesta noite o Senhor te reconhece, o Senhor te honra, e Ele diz para você: use o teu poder de decreto apostólico, e as portas se abrirão. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é
presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Só vocês, diga. Mara. Meu Deus, aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tenho uma palavra para ti, meu servo. Nerebia, Nelemuzia, Nelebai, Perut Serebusai. Quando tu retornares à tua terra, a terra será chamada. Sais comparecendo enquanto tu estás Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas
vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O mistério está estreito aqui hoje. Quem foi o irmão que profetizou aqui para mim agora? Só o Senhor podia ter te dito essas coisas. Quão formoso és, Rei do universo. E enche o céu. Tua glória enche a Senhor. Quão formoso? Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, glória enche o céu. Glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é maravilhoso. O Senhor está me dizendo que virão ataques, porque vocês entraram numa dimensão agora em que muda o principado. Os ataques serão outros, e o diabo vai dar tudo que ele tem para minguar isso aqui. E o Senhor falou comigo para lançar sobre você e a sua congregação. Vou pedir para você ficar ao lado da sua esposa, espera um pouquinho. Lançar sobre vocês um manto apostólico. Esses irmãos vão fazer isso simbolicamente. Eles vão andar pelo corredor com esse pano passando por cima da congregação. E isso simbolicamente é um manto apostólico que Deus está lançando sobre esta igreja de proteção. Eu estou cedendo o meu manto apostólico, por ordem de Deus, sobre a congregação, para que haja uma proteção a nível dos ataques que virão. O Senhor não vai impedir os ataques, mas o Senhor vai derrubar, destruir cada um deles, porque vocês estão no limiar de um romper. Persistam mais um pouco, vocês estão no limiar de um grande romper de Deus, que virá sobre esta igreja.
Enquanto nós vamos adorar, vocês podem começar. Suas vestes, maravilhoso é te contemplar. E venha devagar, gente, devagar vocês dois. Maravilhoso é Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Sejam cheios do estar Espírito. em tua presença. Sejam cheios do Espírito. Maravilhoso é Sejam poder te cheios do adorar. Sejam cheios do Espírito. Maravilhoso é tocar Sejam em cheios do suas Espírito. vestes. Sejam cheios do Espírito de Deus. Te contemplar, Cheios. Senhor. E maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Dizer o que numa hora dessa, gente? Que esse manto se estenda sobre Rio Claro. Que esse manto se estenda sobre o ministério do teu servo, Senhor. Que esse manto se estenda sobre esta cidade, sobre as igrejas conectadas em comunhão aqui. Venha sobre esta cidade este manto apostólico, sobre esses pastores, e uma nova dimensão de glória venha sobre a igreja. Antarabassuri Antarabas Ikotakasi Marakassuri Antarabas Neiki Amaganturi Katuri Mandarabassuri Antarabas Shai Noika Maiolosuki Emando Yavakandereke Duki Alamandori Sai Okipa Satante Kisai Uramayo Sakatarabassuri Antarabas Nanto Kima Satakara Masai Hinomakasuri Antarabas. Eu na minha soberania na Kiolá Yosimei Okuti Kasira Masai vos escolhi para um propósito. No Mietuki Mantosi Madakasuri Antarabas. Porque mais uma vez eu vou chocar o mundo
Hitubiekosi mandekinatori kataramanduri katas. Porque uma janela se abre sobre esta nação. Rico e Amasso, muito dos meus profetas pré-anunciaram o que estou para fazer. Mas eu não começarei em nenhum lugar que muitos esperam que eu comece. Porque eu não vou promover homens. Eu não darei a minha glória a outrem. Por isso te elegi, homem. Porque tu sabes desviar a glória para mim. Não te sintas tentado a ficar com a glória. Porque te levanto de uma forma terrível sobre esta nação. Shunastu, porque ele ocupande e asikabacatora masai. Denebi andecumanasso. Tu verás com os teus olhos grandes entrando por essas portas para conferir se é verdade a notícia que corre em volta. Nubia esse kikoi aidi kabasi no kimai. Tomade kebianasto. E tu entregarás a cada um deles o que eu te mandar. E tu não reterás uma só palavra que eu colocar na tua boca. Rikasi mande kiromande de katarabasai. Nemansturi kebarabasai. Tu te lembras daquela oração? Há muito tempo atrás, quando tu me disseste: Senhor, eu quero fazer a diferença no teu reino. Tikasi matarabasai. Tecobianai. Pois assim te digo, é chegada a hora. É chegada a hora. Tua vida muda nesta conferência. Ai, o Sicamante Carabassai. Tua vida muda nesta conferência, diz o Senhor. Isso não é coisa de homens. Isso não tem nada a ver com o apóstolo Jefferson. Não cometa esse engano. Isso é coisa de Deus. Por isso ninguém poderá romper, quebrar, porque é de Deus. Que ele vai falar aqui agora, só eu e o pastor William sabíamos. Talvez ele contou para a esposa, para a família. Ele vai dizer agora, ninguém sabe ainda. Olha o que Deus acabou de dizer para esse homem. É um homem de honra, um pastor, um servo de Deus. Deus me deu a visão em um enorme estádio. E Deus vai colocar na mão dele para trazer a palavra de avivamento para o Brasil. Ele estava ministrando, ele estava com uma camiseta preta, mas brilhava tudo como fogo, um fogo, brilhava como ouro em volta dele, e assim, mas multidão, sendo tocado pelo fogo de Deus, multidão sendo tocado pelo Espírito de Deus, aleluia, e vai ser logo concedido em nome de Jesus.
Claro, claro. A pergunta de Deus para você é: você quer continuar vivendo do jeito que você é hoje? Ou você quer embarcar no sonho de Deus? Vai mudar a sua vida radicalmente. Você não será quem você é hoje, porque Ele vai te dar, é muito forte o que eu vou te dizer, Ele vai te dar o legado da sua avó. Mas vai cair sobre você isso. E o seu destino vai mudar radicalmente. E você vai dizer para Ele agora o que você quer. Se você quer continuar sendo a Juliana de hoje, ou se você quer embarcar no sonho de Deus. Então levante as suas mãos. Que venha sobre ela um legado familiar. A graça e a unção da sua avó, que está com o Senhor, venha sobre ela. Uma unção maternal, uma unção de maternidade, para amar pessoas e cuidar de vidas, para abraçar necessitados, levar bálsamo e cura para muitos. Nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. Fogo de Deus. Eu não vou conseguir terminar de pregar a mensagem, que eu não vou interromper o Espírito. Amanhã cedo eu termino ela. Vamos adorar a Deus. Esteja na presença de Deus. Cale suas velas.